Bom dia, igreja. Nós recebemos uma missão muito importante, nosso pastor, e nós queremos chamar uma pessoa importante para a igreja aqui na frente, que é a tia Carmelo. Na sexta-feira ela celebrou mais um ano de vida, e eu acho que é unânime aqui o carinho por ela. Nós fomos muito abençoados por ela no começo do nosso casamento, com muitas orações. Então, nós temos o privilégio hoje de louvar a Deus pela vida dela, orar pela vida dela e agradecer a Deus por tê-la tão pertinho de nós, né? Ela é uma mulher incrível, sábia, elegante. Eu fico abismada com tanta elegância assim. E ela sempre tem uma palavra de conforto para as nossas vidas. E eu louvo a Deus pela tua vida, tia. Eu agradeço a Deus por realmente ter um privilégio de te ter por perto. Eu acho que é um privilégio para todos ter você por perto, viu? Graça de Deus. Gente, estende as suas mãos, vamos orar pela vida da pastora. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu para estar aqui na tua casa, Senhor. Obrigado pela vida da tua filha, Senhor, que o Senhor tem sustentado todos os dias. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de tê-la aqui na nossa igreja, por tê-la como referência, por ser uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Pai, eu peço que o Senhor continue abençoando a vida dela, o lar dela, o ministério, sua família, suas filhas, seus genros e netos. Pai, continue, Senhor, sendo, Pai querido, a referência para a tua filha, Pai. Pedimos que o Senhor continue dando graça pela vida dela, que o Senhor continue, Senhor, dando saúde, que o Senhor continue dando sabedoria. Nós louvamos ao Senhor pela vida dela, Pai, e pedimos que o Senhor abençoe esse novo ciclo que se iniciou na sexta-feira, que ela possa continuar vendo a tua mão em todos os detalhes, nos pequenos, nos grandes, que ela possa sempre olhar e ver que o Senhor está com ela, Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida da tua filha, Senhor, e pedimos que o Senhor continue abençoando a vida dela, que o Senhor use a vida dela hoje, Senhor, e que ela sinta o teu poder, Senhor, cada dia mais. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Um carinho da igreja para a senhora, viu? Deus abençoe. Carinho de todos. Amém? Tá. Ai, eu preciso do meu óculos, senão eu enxergo. Em Salmo 63, 3, diz que o amor de Deus é melhor que a vida. Então, cada palavra é o amor de Deus que floresce em nossos corações, não é mesmo? Sem ele, sem o amor de Deus, não há palavras nesse mundo, não há reconhecimento, e toda boa dádiva vem do Senhor. É Ele que traz o amor dentro de nós. Amo vocês, igreja. Amo de muito coração, cada um é especial para mim. Oro por todos, o Senhor é bom em todo o tempo. Estamos caminhando junto, crescendo, né? Aprendendo com Deus. Amém? Vamos abrir em Abacuque 1. Senhor, essa é a tua palavra. E a tua palavra é a espada do teu espírito, é a nossa força. Ela é luz para nossas vidas, ó Deus. Que esta manhã o Senhor fale conosco, como o Senhor falou ao estudar esta palavra, Deus. A tua igreja te ama, a tua igreja espera em ti, Senhor. Como dissemos hoje, nesta manhã, o Senhor é a nossa força, Senhor. O Senhor é o nosso refúgio. Continua conosco nesta manhã, na leitura da tua palavra, e que nós saiamos daqui, Senhor, melhores, mais fortalecidos na tua palavra.
e cheios de coragem, Pai, para seguir em frente até o Senhor cumprir o propósito do Senhor na vida de cada um nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. O livro de Abacuque, ele foi escrito como um diálogo ou uma conversa entre Deus e o profeta Abacuque. Né? Abacuque era um profeta dessa época e ele era um profeta que cria no Senhor e vivia pela fé. E mesmo em meio ao sofrimento, à opressão e à destruição, ele sabia que confiar em Deus era a coisa mais certa. Um dos seus versículos, Abacuque dizia em 3,19: o Senhor é soberano, Ele é a nossa força. Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Eu vou ler o capítulo 1 aqui para vocês entenderem o contexto desta palavra que Deus trouxe ao meu coração. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão adiante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. A resposta do Senhor: olhem as nações e contemplem. Não fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Nós vimos aqui, né, o milagre, né, que a Karina contou. Já é um testemunho desse texto aqui. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se da moradia que não lhe pertence. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua honra. Seus cavalos são mais velozes que o leopardo, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hortas avançam como o vento do deserto, e fazendo tanto prisioneiro como a areia da prata. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riam-se de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm o teu Deus, a tua própria força. A segunda queixa de Abacuque: Senhor, tu não é desde a eternidade, meu Deus, meu santo? Tu não morrerás, Senhor? Tu não morrerás, Senhor? Tu designaste esta nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse o castigo? Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podem tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não governam por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por esta razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sua misericórdia às nações? Aí, no capítulo 2, Abacuque fala: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre as muralhas. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, ele vivia um contexto naquela época de guerra, né, de injustiça. O povo de Israel ia ser atacado pelos inimigos e o próprio povo de Israel se desviou, então a ira do Senhor veio contra o povo de Israel. E ele via algumas injustiças
sendo feitas naquela época. E ele questionou a Deus, ele perguntou ao Senhor, por quê? Por que tudo isso, né? Então, o que Abacuque fez? Abacuque se colocou no seu posto de sentinela e tomou posição sobre as muralhas. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Bom, ela como exemplo, né, ela teve a dificuldade, a luta, é uma batalha. Nós vivemos num mundo de aflição. Nós temos lutas, como eu falei com a Agar um dia, eu falei, Agar, tudo vem de repente. Né? De repente ela recebeu uma notícia, de repente você perde um ente querido, de repente você perde um emprego, é de repente. Mas o que Abacuque fez na posição de servo de Deus, aquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que reconhece o Deus Todo-Poderoso a qual ele servia. Ele não lhe faltava fé e ele foi para os pés do Senhor. Ela falou que eu fui orar, eu e o primo fomos orar e buscar em Deus, Senhor, o que eu vou fazer agora? E ele colocou o seu joelho no chão e foi orar, né? E a resposta veio. Ela foi testemunha agora, a resposta vem para a minha vida e para a vida de vocês, para todo aquele que se coloca na posição de sentinela a orar e pedir socorro a Deus, porque muitas coisas nós não entendemos. Nós não entendemos o contexto, às vezes, que nós vivemos. Jesus pagou um preço por mim e por vocês. Foi uma caminhada, uma jornada de cruz, de sofrimento, para morrer por mim e por vocês. Ele pagou um alto preço. Ele disse para Deus ali, ele também se ajoelhou, ele se retirou ali naquele monte, né? E disse a Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus sangrava, né? Ele tremia, porque ele sabia o que ele ia passar, mas ele não disse não. Ele foi até o fim, por amor a mim e a vocês. Então aqui Abacuque também se colocou na presença do Senhor e orou. E é isso que nós devemos fazer todos os dias, porque as dificuldades virão na nossa vida. Ela virá, de alguma maneira. Nós temos momentos felizes, porque Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa força, é Ele que nos dá, né? Ele que nos traz todos, Ele rega em nosso coração, o Espírito do Senhor habita em nós, Ele traz alegria, em momentos difíceis Ele traz força, e nós precisamos estar alinhados ao Senhor, estar na presença dEle. Ele aqui, Abacuque, era íntimo do Senhor, ele tinha intimidade a ponto de perguntar, de olhar, ver o contexto que está acontecendo e de saber, mas Deus estava presente, né? Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguardará um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envadecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio arrogante, e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria e dirão, ai daqueles que amontoam bens e roubados e enriquece. Bom, mas o contexto aqui, então, quer dizer que o justo viverá pela fé, pela sua fidelidade. E é isso que nós temos que fazer. É esta palavra que eu quero trazer. Nós andamos pela fé, né? É pela fé que nós andamos. Então, eu fiz aqui um 10, né, tópicos aqui, que esse texto falou comigo, né? O Senhor é a nossa força está em Deus, né? E tem 10 passos que eu tirei aqui. O primeiro passo, o justo vive pela fé, mesmo em meio às dificuldades.
O segundo passo para Deus é que nós precisamos confiar no Senhor. Saber que Ele é soberano, que Ele é todo-poderoso, que ele pode mudar as situações na hora das dificuldades, independente da situação que você está vivendo. Talvez Ele diga sim, talvez Ele diga não, talvez Ele diga espere, mas receba o não de Deus também. Pois nós oramos pelo meu irmão, né, pedimos que ele pudesse viver mais um milagre, né? Deus pudesse dar mais essa chance para ele. E ele já era um milagre, ele viveu, ele teve já parada cardíaca, ele aos 27 anos, ele teve um infarto, enfim, já era para ele ter sido, né, estar morto. Mas o Senhor, aprove a Deus, dar mais vida para ele. E desta vez o Senhor disse não. E nós temos que aceitar. E aí o que nós fazemos? Olhamos para as coisas boas que Ele representou para nós e teremos que ter gratidão. Então hoje eu agradeço o tempo que eu estive com meu irmão, o que ele representou para nós na nossa vida, o que ele foi e também porque ele foi salvo. Essa é a maior alegria, esse é o maior consolo. Quando você perder alguém que você ama e se ele for salvo, cante de alegria. Se alegre no Senhor, porque Ele está salvo. Amém? Crer que Ele está no controle de tudo, isso é confiar. Que Ele está ao seu lado, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Crer que Deus está fazendo a coisa certa. Tudo tem um propósito. Dá licença para eu citar também um dia que o primo chegou aqui e falou assim: nossa, nós estamos passando tantas lutas, mas eu e a Karina nunca vivemos um casamento tão unido como estamos agora. Então, isso é um testemunho, porque eu ouço as coisas, eu dou glória a Deus, porque o trabalhar de Deus na vida deles, às vezes as dificuldades, Deus percebe, porque para que eu me aproxime do Senhor, para que eu busque o Senhor, e Deus restaure nesse mover da dificuldade, o Senhor vai restaurando relacionamento, vai dando mais intimidade, mais unidade, porque os dois se uniram na mesma fé. E glória a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem, todos os casais aqui, sejam firmes no Senhor, não importa a situação que vocês vivam, permaneça em Deus, que o Senhor fará o milagre no tempo certo, na hora certa, porque Ele nos ama, como eu disse aqui inicialmente, o amor de Deus é melhor que a vida. Então, se Deus está em nós, o amor dele está em nós, e Ele nos ama, não duvide disso. Não é? O mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Significa que quando vem uma tempestade, essa tempestade vem sobre todos. Mas se eu permanecer em Cristo, eu vou vencer. No momento certo, na hora certa, nós vamos vencer em Cristo, né? E o terceiro é o crescimento, porque o que a adversidade nos dá? A oportunidade de crescimento em meio às dificuldades. Mais uma vez, estão crescendo, nós estamos crescendo no meio das dificuldades. O Senhor nos faz pessoas melhores, porque nós temos duas escolhas quando passamos dificuldade na vida, quando a luta vem, ou você se entrega às lutas, aí você morre, ou você confia no Senhor e seja corajoso, como Deus diz para Josué, não temas, seja forte e corajoso, porque é uma guerra. Nós temos batalhas a ser vencidas, então nós temos que ter coragem e força e fé no Senhor, né? Outra coisa que Abacuque fez, está aqui em quarto lugar, ele orou, ele se colocou na posição, né, na torre de vigília e começou a orar e buscar a resposta do Senhor. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição, guardarei para ver o que o Senhor me dará, a resposta, que me dará a resposta à minha queixa. Clama a mim e eu te ouvirei, né? Eu lembrei desse versículo, né? O Senhor nos deixa essa abertura, clama a mim que eu te ouvirei, invoca-me que eu te responderei. Então nós temos essa porta aberta diante de Deus, o nosso Deus amado, soberano, que nos ama, que está ao nosso lado, né? Então, Ele é o nosso Pai e nos ama, nós somos filhos amados do Senhor. O Senhor é o nosso
Pai, né? Aí tem o quinto ponto que eu vi: o Senhor é soberano. Novamente, é a minha força. Ele faz meus pés como do cervo e faz me andar em lugares altos. Aí eu fui ver o que o cervo, né? Que animal é esse? O cervo é um tipo de antílope, animal ruminante e veloz, forte e elegante, que salta até em montanhas, salta a superfície íngreme, rochosas e difíceis. Sobem as montanhas aparentemente sem nenhum esforço. Então, o Senhor nos leva, né? Que nós temos que ser que nem o cervo, um animal veloz, um animal que tem coragem, que pula, né? Que vence as batalhas e consegue chegar no seu destino com o seu esforço, né? Porque nós tudo, o reino de Deus é com esforço. O esforço é buscar a Deus, é ler a tua palavra, é orar, né? E meditar na palavra e ruminar essa palavra para que ela seja o alimento maná que nos fortalece, que nos dá coragem, né? E essa palavra no nosso coração, ela sempre vem na hora certa, né? Na hora certa, ela pula na sua vida. Por exemplo, essa mensagem o Senhor trouxe na minha mente. E ali ele fala, começa a falar na minha cabeça e tudo, aí eu vou lá, leio o que o Senhor quer me dizer com isso, né? Então, eu não foi o que eu escolhi aleatoriamente, Senhor, ai meu Deus, eu vou copiar, não. O Senhor, o Espírito de Deus falou comigo. E para a minha vida. E aí eu trago para a igreja hoje, porque a palavra vem para mim e para vocês. Então, quando vier um versículo, alguma coisa, um sentimento no teu coração, busque lá na palavra que Deus vai revelar, né? Alguma coisa Ele está querendo dizer. E nós vivemos hoje num momento, né? Num contexto também tão difícil, tão difícil. E nós precisamos dessa graça, nós precisamos, como Abacuque, viver pela fé, confiar, né? E saber que orar, e saber que isso está, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que isso está gerando em nós resiliência, gerando em nós a fé, né? E a confiança no Senhor. O sexto, Deus tem um tempo designado, um tempo estabelecido para todas as coisas, que vai passar. Nesse tempo, devemos nos humilhar e nos submeter a nossa vida a Deus, em oração e intimidade, e crer que Ele não se atrasará, fará o certo no tempo certo, e descansar nele. Então, Ele tem um tempo certo. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, como Maria ficou. Devemos nos humilhar, nos submeter a nossa vida a Deus. Todo aquele que se submete à vida de Deus, né, é obediente, como falou aqui hoje, é um ato de obediência. Estar na presença de Deus é obedecer o seu Pai. E a obediência, ela transforma em realizações. Imagina Abraão, se ele não tivesse obedecido, sai da sua parentela. Eu te farei, né, nações através da sua vida. E se eu estou aqui, você está aqui, é pela obediência de Abraão. Senão nós não seríamos uma grande nação. Nós fazemos parte, né, do Senhor, do povo do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Amém? Em sétimo lugar, Senhor, coloque o seu olhar em Jesus. Quando estiver em dificuldade, tire os olhos das circunstâncias, tendo os olhos fitos em Jesus, focado em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e pela sua alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Então, os meus olhos, está lá em Hebreus, eu tenho que colocar os meus olhos em Jesus, não nas minhas situações. Outro dia, conversando com uma pessoa muito querida, ela disse: eu sei, está passando por uma luta muito grande, eu sei que os meus olhos têm que estar em Jesus, mas às vezes os meus olhos estão vendo aquela situação, não é fácil. Aí eu disse para as pessoas: eu concordo com você, não é fácil, mas eu sei que por mais que são momentos
que você está olhando a circunstância, você é uma mulher de Deus. Você tem se levantado toda manhã, orado para Deus. Você tem jejuado, você tem pago um preço. E eu tenho certeza que no momento certo, no tempo certo, o Senhor vai vir de encontro a essa situação. Talvez hoje o Senhor está fechando uma porta para ela, que talvez seja tão difícil, às vezes humilhante, algumas coisas a gente passa na vida, parece humilhante, ter que andar para trás alguns passos, mas às vezes você anda para avançar à frente. Mas eu sei, me alegro, por mais que eu vejo a pessoa sofrendo, eu vejo o amor de Deus trabalhando, moldando aquele vaso, eu vejo a mão de Deus cuidando de cada detalhe, porque em meio às circunstâncias, se você abrir os ouvidos e os seus olhos, você vai ver os milagres, os detalhes, Deus colocando uma pessoa, Deus colocando, mandando uma pessoa ligar naquela hora certa, levantar, estender a mão, uma oração, uma palavra de ânimo. Esses são os verdadeiros milagres. Então, em nenhum momento Deus desampara, mas por amor Ele nos permite às vezes passar por dificuldades. Porque você, que são pais, alguns aqui, sabe que se você der tudo na mão do seu filho, ele não, e com tanta facilidade, ele não vai dar valor. Ele não vai dar valor para as suas coisas. Ele não vai saber o preço que custou. Nós não vamos saber o preço da cruz. Porque Jesus pôde passar e eu não posso passar. Mas além dele passar, ele ressuscitou. Ele está vivo. E além de tudo, ele falou: eu estarei com você em todo momento. Então nós temos que crer e confiar. Dói muito. E pode chorar. Chore aos pés de Jesus. Chore. Dói mesmo, não é fácil. Não é? Ninguém é super homem ou super mulher. Mas o importante é que nós temos um Deus que é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Na hora certa, no tempo de Deus, Ele é bom, Ele nos ama. Você tem que colocar: o amor de Deus é melhor que a nossa vida. Está em Salmo 60. Isso pulou aos meus olhos outro dia. E esse versículo está na minha vida. Além daquele que eu digo que o Senhor é minha força toda manhã, eu digo: o amor de Deus é melhor que a minha vida. Eu tenho o amor de Deus. Amém? Se creres, verá a glória de Deus. O 8º é lembrar que diante dessa situação de Abacuque, Deus veio no tempo certo e na hora certa. Por quê? Porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Lembre-se, por isso, em meio às tempestades, ela vem se renovando a cada manhã. Está escrito na palavra de Deus. Ela se renova a cada manhã. Então, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Ela se renova, a misericórdia. Você tem que olhar e agradecer a Deus, que essa misericórdia se renova a cada dia. Por isso que Ele deixou a palavra de Deus. E se ela não estiver na nossa vida todos os dias, eu não vou lembrar que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Eu preciso dessa palavra, eu preciso de ser como Maria, sentar aos pés de Jesus todos os dias, ouvir a sua voz através da palavra. Eu preciso alimentar a minha alma para que eu tenha força. Porque Jesus, Ele fez um caminho de cruz, de sacrifício por nós, mas Ele não perdeu a intimidade com Deus. Jesus se retirava para orar, Jesus ia para o monte orar. Jesus se alimentava porque o Espírito Santo é que fortalecia Ele. E hoje o Espírito Santo habita em nosso coração. É para isso, para fortalecer. Nós somos templo do Senhor. E por isso que precisamos cuidar da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Nós precisamos, nós habitamos o Senhor, está em nós. Então nós temos que cuidar, santificar a nossa vida, ser santo, porque eu sou santo. Então nossos olhos precisam ver o que nós vemos, os nossos ouvidos têm que ver o que você ouve, o que você fala, em tudo. Porque Deus é bom, Deus é aquele que traz paz no teu coração. E se você parar e olhar hoje aqui, como nós somos abençoados.
Como nós somos abençoados, Deus nos ama. Deus está aqui, Ele é bom. Lá fora tem tanta gente morrendo, tanta gente nas drogas, na bebida, na prostituição, tão perdido. E nós como igreja devemos orar pelos perdidos, pelos cativos, pelos oprimidos. Nós temos pessoas amadas que um dia serviram a Jesus e não ficaram na presença, não ficaram na vigília e se perderam, estão no mundo, os filhos pródigos. Mas eu creio porque a palavra de Deus diz que Deus trará os filhos pródigos. Pode orar, porque o filho pródigo voltou para casa. O seu filho pródigo voltará para casa. Se apenas crê no Senhor Jesus e verá a glória do teu nome. Verá, e é isso que eu faço. Muitas vezes eu oro por pessoas da minha família que um dia serviram a Jesus e estão hoje longe do Senhor, porque não resistiram, porque não buscaram, porque não se renderam totalmente a Cristo. Mas aquele que está de pé, porque outro dia, lendo um livro do pastor Aguiar, um homem de Deus, e ele falava que nós temos, num contexto da Bíblia, diz que nós estamos com um pé de barro. Então, eu estou com um pé de barro, você está com um pé de barro, então qualquer um aqui pode cair, inclusive eu. Ai de mim, se eu não ficar na presença do Senhor. Ai de mim, se eu não ficar na presença do Senhor. Eu vou cair. Quando meu marido morreu, eu falei, ele foi salvo. E eu amava muito. E aí eu lembrei de uma coisa, Senhor, meu marido está salvo, eu te agradeço porque ele foi salvo. Mas eu vou ficar nesse mundo difícil aqui. Me preserva, Senhor, e que eu possa um dia encontrar com ele. Porque eu posso cair. Eu tenho meus pés de barro. Todos nós temos pés de barro. E agora eu estou aqui, meio à circunstância, ao mundo tão difícil, o inimigo ao nosso redor, tentando destruir a nossa vida, tentando nos arrancar das mãos do Senhor, como já arrancou alguns, mas pelo poder da palavra, que diz que crê no Senhor Jesus e verá a glória dele, que os filhos pródigos virão para casa de volta. Amém? Então eu quero ficar de pé, mas eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que pagar um preço de oração. Eu tenho que vigiar e orar, porque eu posso cair. Então eu quero encontrar com aqueles que eu amo, que já foram no Senhor. E que Deus nos ajude a permanecer em Cristo. Que nada nos tire do caminho do Senhor. Que nós possamos se despojar da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E perguntar para Deus, sonda o meu coração, ver se há algum caminho mau que tem me afastado de Ti. Senhor, tem misericórdia de nós, porque a sua misericórdia se renova a cada dia. Lembre-se por isso, em meio às tempestades, Ele estará com você. Amém? Passo 9, não deixe que o medo te domine por causa das circunstâncias adversas. O medo paralisa, impede a você de continuar, seguir em frente. Adore a Deus e se alegre em Deus. O medo ele vai vir sobre as nossas vidas, por causa das circunstâncias. Foi o que aconteceu com a Karina. Ela disse aqui, ai meu Deus, o que vai acontecer? Dá um medo mesmo. Eu mesmo tenho algumas questões que penso, como será? Mas eu estou aos pés do Senhor e eu sei que Deus na hora certa vai fazer tudo certo. Sempre dá um medo na gente, né? Nas coisas que vem apresentando, às vezes, as lutas e as batalhas. Mas o Senhor está no controle de tudo. 10. O último. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Você receberá a graça para viver e enfrentará as dificuldades da vida. Esta é a primeira coisa que nós devemos fazer, é Deus em primeiro lugar. Depois a sua esposa, depois os seus filhos. Amém? Porque se Ele for o centro da vida de vocês, o resto vai dar jeito em tudo. A casa vai ficar em ordem.
A luz de Deus vai entrar na sua vida e na sua casa e vai dissipar as trevas. Porque se ele estiver ali, as trevas podem vir, mas não vai permanecer. Amém? Agora ali no último versículo que Abacuque disse, que eu quero finalizar. Agora, por que Abacuque disse isso? Porque ele era um homem que amava a Deus, um homem que cria na sua soberania, sabia que ele poderia fazer o impossível, e só um homem que busca Deus, que está alinhado com Deus, que está na posição, na torre de vigília, vivendo uma vida de intimidade com Deus, no dia a dia, para que ele pudesse viver naquele contexto, né? E ser a força dele. E ele disse ali em Abacuque 3, eu vou finalizar. Eu vou só uma coisa aqui. Toda luta e batalha neste mundo nos faz pessoas mais fortes, gera fé e nos ensina a confiar em Deus, porque não conseguimos pela força do nosso braço, e sim pelo Espírito Santo, que é a nossa ajuda e o nosso ajudador e amigo. Se creres, verá a glória de Deus. Amém? E agora eu quero ler o que Abacuque falou em capítulo 3, 17, para finalizar. Mesmo, olha aqui o que Abacuque falou. E esta é a nossa posição. Esta é a nossa posição. 3,17. Nós não podemos duvidar do Senhor. Nós não podemos. E crer que Ele está do nosso lado. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Então, glória a Deus por isso. Se eu, mesmo não acontecendo tudo, o Senhor nos dará a vitória. E nós vamos pular como servo, porque a vitória vem, a resposta vem na hora certa. Amém? E Deus abençoe a vida de cada um aqui nesta manhã. Amém?